Legal. Quem está assistindo no replay, a gente vai dar início aqui à nossa imersão. Os colegas trouxeram alguns temas bem importantes sobre precificação e a gente vai começar abordando exatamente esses temas. São temas mais teóricos e não tão longos de ser entendido. A gente não precisa de muita explicação para tudo isso. Alguns a gente vai entrar mais em detalhes para trazer exatamente a quantidade de cada coisa que a gente precisa, tá? Vou só silenciar aqui o grupo de WhatsApp para não ficar tendo barulhinho aqui de fundo. Configurações, notificações. Beleza, vamos lá. Quantidade, tá? Quantidade de comida dentro de uma refeição. A gente tem três tipos de quantidade. Só pedir para silenciar o áudio aí de quem entrou agora. Cadê? Já silenciaram aí? Legal. A gente tem três tipos de embalagens, perdão, tá? Normalmente a gente usa aqui, olha, tá até aqui em cima já escrito, mas a gente usa normalmente a embalagem de 500, a gente usa a embalagem de 750 e a gente usa a embalagem de 1 quilo. Alguém usa alguma outra embalagem sem ser essa para vender suas refeições? Teria alguém aí? Se quiser colocar no chat aí, o tamanho vocês podem estar colocando também, tá? Mas em tese são essas três embalagens. O que eu preciso que vocês entendam primeiramente sobre essas três embalagens aqui? Essas três embalagens não significa que a de 500 tem que ir 500 gramas. Não significa que a de 750 tem que ir 750. E não significa que a de 1 quilo tem que ir 1 quilo. Quando a gente fala de quantidade, vem um ponto de interrogação na cabeça da gente, que é referente a quanto que a gente vai colocar de quantidade dentro de cada refeição. Só que, como é que eu vou falar para vocês quanto que vocês vão colocar? Porque eu não sei exatamente o que vocês colocam, o que vocês dão para o cliente em cada refeição. Então, deixa eu te falar aqui os erros mais comuns que as pessoas cometem na linha de montagem. A nossa base principal é o arroz e o feijão, tá? Então, o arroz e o feijão, eles têm que existir com toda certeza. Então, a gente vai ter aqui, olha, arroz, 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 feijão, feijão, feijão. Farofa é um item que nem todo mundo tem, tá? Então, aqui a gente tem a farofa, farofa, farofa. Outro produto que não é todo mundo que vende, macarrão. Macarrão, macarrão, macarrão. O produto que todo mundo tem é salada. Salada, salada e salada. Depois a gente vem aqui para a proteína. O que acontece aqui durante esse nosso processo de precificação aqui, em relação ao nosso processo de quantidade? Em relação ao nosso processo de quantidade, a gente erra muito quando a gente entende o seguinte: não, a marmita de 500 gramas, ela precisa ir 500 gramas. Então, como na minha refeição não vai a farofa, eu preciso suprir a necessidade da farofa em outros itens. E o que você faz? Você acaba, às vezes, colocando mais proteína do que deveria. Então, a média da proteína aqui, dentro dessa refeição de 500 gramas, vou falar para vocês aqui agora, que eu tenho aqui anotado, mas vai estar tudo dentro da nossa planilha também, tá? Não se preocupem com a anotação agora, tá? Vamos se preocupar só com o entendimento. Pode largar papel e caneta, fiquem em paz em relação a isso. Eu vou estar entregando para vocês dentro da planilha exatamente a quantidade de cada item dentro da refeição por tamanho. Deixa eu só abrir aqui a planilha, que eu vou mostrar para vocês aqui a quantidade. Vamos lá. Quando a gente fala de uma refeição de 500 gramas, a gente está falando
uma média de proteína de 70 gramas. Quando a gente vai para uma de 750, 120. Quando a gente vai para de 1 quilo, uma média de 180. Lembrando, Alan, é 70 gramas dela crua ou pronta? Pronta. Aqui a gente está falando do produto final, tá? Produto final, beleza? O produto final é aquele que a gente vai entregar para o cliente. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter, olha, o arroz, o feijão, farofa, macarrão, salada, proteína. A proteína é o padrão para todo mundo. Proteína é o que você não aumenta. Daqui, só se for para baixo. Então, por que é 70 gramas? Quando a gente está no nosso processo de produção, dependendo da tua demanda de trabalho, pode ser que os teus colaboradores eles acabem colocando um pouco mais ou um pouco menos. Então, a gente sempre deixa um errozinho ali de 10 gramas para mais ou 10 gramas para menos. Ainda que a gente saiba, por exemplo, que 10 gramas tem um seu valor significativo, principalmente quando a gente fala de carne, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de filé de frango, a gente consegue diminuir essa quantidade. Então, a proteína, ela sempre vai ficar na média de 120 gramas, 180 gramas. Então, 180 podendo chegar a 190, ou, da mesma forma, 170. Ontem, no restaurante, eu voltei para a cozinha para eu observar o rendimento das nossas carnes. Então, quem acompanhou os stories de ontem, vocês devem ter observado que eu fiz a pesagem crua do filé de frango, do filé de peixe e de um bife, né? De um bife bovino, uma carne bovina. Esses 3 itens são os itens que a gente mais utiliza no nosso negócio. Então, esses 3 caras aqui, quando empanados, eles têm rendimento. E quando feitos na chapa, eles têm outro tipo de rendimento. Na nossa planilha de precificação, vocês vão ter o produto, por exemplo, bife na chapa, bife empanado. Por que a gente precisa ter isso? Porque dentro do empanado ele ganha e na chapa ele perde. Então, esses produtos a gente tem que saber exatamente como precificar. Ontem, uma das opções que a gente dá para o nosso colaborador, a gente vai falar sobre esse tema depois, para que eles almocem, é frango empanado. E uma delas falou assim: agora eu entendi por que a gente poderia comer frango empanado e não frango grelhado. Na experiência de ontem, o filé de frango empanado, ele ganhou 10 gramas. E o filé de frango grelhado, ele perdeu, se eu não me engano, foi 38 gramas. 38 gramas de perda. Então, ou seja, é muito grande a diferença de quando você empana para quando você faz na chapa. Mas tem um detalhe bem importante. Decorem isso aqui que eu vou falar para vocês. Quanto mais fino for um filé de frango ou um filé de peixe ou um bife, mais perdas ele vai ter. Quanto mais grosso, menos perda ele vai ter. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, olha, um filé de frango que ele está cortado bem fininho, ele vai ter uma perda maior. Se eu tenho filé de frango que ele é cortado um pouco mais grosso, ele vai ter uma perda menor. Por quê? Porque dentro do filé de frango a gente tem o líquido dele. E o líquido dele, quando ele está muito fino, o fogo ele chupa todo o líquido dele. Ele fica fino e seco. Quando ele está um pouco mais grosso, ele fica com aquela crosta por fora e suculento por dentro. Então, até mesmo quando vocês estiverem fazendo o preparo dos cortes de vocês, é interessante que vocês sempre pensem assim, olha, esses cortes aqui, eles podem ser utilizados mais para milanesa e esses outros aqui mais para chapa. Isso vale também, principalmente para o filé de peixe. Lá no restaurante, a gente utiliza o filé de peixe, então o nosso filé, ele vem mais ou menos assim, ó. Ele é fininho na ponta, depois ele vai engrossando, tá? Como é que a gente faz os nossos cortes lá, em relação ao filé de peixe? É como se eu cortasse aqui, cortasse aqui. Esse pedaço aqui, eu uso para chapa. Esse pedaço aqui, eu uso para milanesa. Esse pedaço aqui, eu uso para milanesa, tá?
Às vezes, acontece que a divisão desse pedaço bem aqui, essa parte dá para usar para chapa, mas essa parte aqui não dá. Então, o que a gente faz com esse pedaço aqui? A gente pega esse pedaço de peixe aqui, a gente pega esse pedaço de peixe, a gente tira essa parte daqui para fazer a milanesa, e essa outra parte aqui, ó, imagina que eu destaquei essa parte. Imagina que eu destaquei essa parte aqui, ó, de filé de peixe. A gente faz um corte nele bem aqui, ó. A gente faz um corte nele bem aí. Quando a gente faz um corte nele, a gente abre ele para cá e abre ele para cá. Isso dá um rendimento muito bom. Isso daqui você consegue fazer muito bem com filé de peixe. Então, quando você tiver um filé de peixe que ele está fino numa ponta e ele está grosso numa outra ponta, por exemplo, o grosso você vai usar para chapa. Só que esse meio dele, uma parte que você pode usar para milanesa e outra para chapa, você vai pegar um pedaço dessa parte aqui, você vai destacar ela e você vai abrir ela aqui no meio, puxa a faca para o lado, aqui no meio, puxa a faca para o lado. Depois você vai pegar e vai abrir uma para cá e uma para cá. Você faz com que ele tenha uma abertura maior, continue sendo um padrão bom, que você vai chegar, quando você faz esse corte, você transforma ele nisso daqui. Aí você transformando ele nisso daí, você faz com que ele tenha mais rendimento. Tá? Voltando para cá. Alan, só ver se tem gente entrando na espera aí, Não, rapidão. tá tudo. Aí. Tem uma pessoa tentando entrar aqui eu acho que com ID ou com número de telefone. Eu estou aceitando várias vezes, mas acho que essa pessoa não está conseguindo. Beleza. Então, gente, a parte da proteína é a nossa maior perda. Quando vocês resolverem criar qualquer tipo de produto, vocês têm que ter muita atenção quando a gente fala da proteína. O pesado de tudo é a proteína. Depois vem a nossa base. Tá? E por último aqui, a gente vai ter a embalagem. 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 Tá? Em relação à quantidade de arroz, feijão, macarrão, farofa, vou passar isso tudo para vocês. Só que o que acontece muitas das vezes que faz com que você não consiga enxergar o dinheiro dentro da tua refeição? Quando a gente cria um padrão de refeição, por exemplo, aqui eu vou ter, olha, arroz, feijão, macarrão, farofa, né? E eu tenho uma salada e eu tenho a proteína, tá? O que acontece muitas vezes? O cliente de vocês entra em contato reclamando. Tássia, eu quero um frango empanado. A Tássia vai pegar o frango empanado dela, que é uma refeição pequena. Ela coloca o frango empanado dela, exemplo, por R$ 10. Esse frango empanado pequeno custa 10, o frango empanado grande, vou colocar que ele custa 15, e o frango empanado G, ele custa 20. Como é que funciona a cabeça do cliente? Ah, se eu quero um frango empanado pequeno. O pequeno é só para ele. O médio é para ele, só que quando ele está com fome. E o grande, ele entende que é para duas pessoas. Então, o primeiro erro que a gente comete muito em relação à comunicação. Quando você faz uma comunicação onde não tem clareza a diferença entre pequena, média e grande, o cliente entende que a pequena é para quem está com pouca fome, a média é para quem está com fome e a grande é para duas pessoas. Esse é o entendimento do cliente. Se você tiver com dúvida em relação a isso, pega uns 3 clientes de vocês, 5 clientes de vocês e pergunta para ele. Para você, qual seria a diferença entre a marmita pequena e grande ou pequena, média e grande? Ele vai falar exatamente isso para vocês. Então, quando você envia para o cliente uma marmita de R$ 20 de frango empanado que contém esses acompanhamentos e você coloca aqui 180 gramas de carne, na cabeça dele ele vai falar assim, ué, só isso de comida?
Quando ele fala que é só isso de comida, você do outro lado já fica assim, putz, eu coloquei pouca comida, vou perder o cliente agora, o que que eu vou fazer? E ele vai começar a falar para as outras pessoas e tudo mais, eu preciso melhorar isso aqui, eu vou colocar mais comida. E você começa a encher a tua marmita de comida. Essa proteína que é 180, ela vai para os 250 gramas. Essa diferença de 70 gramas de refeição é aí que está o teu dinheiro. A margem de lucro para o segmento de marmita, para quem vende marmita PMG, é uma margem de lucro pequena. Não é uma margem de lucro grande. Você não consegue encaixar todos os produtos dentro dessa formação de venda. Você não consegue encaixar, por exemplo, um filé de peixe. Você não consegue encaixar um bife de alcatra, um bife de contrafilé. Você não consegue encaixar esses produtos com uma boa margem de lucro. Por quê? Os teus clientes, quando eles pedirem com você um bife de contrafilé, eles vão querer comer a refeição pequena. Só que o que você quer vender é a refeição grande. Só que quando o cliente pede a refeição grande, você fica, eu preciso botar muita comida. E quando você coloca muita comida, você tem muita perda. Qual seria a, a precificação perfeita para a gente? Seria onde a gente conseguisse equilibrar a quantidade de comida, cobrando um preço competitivo no mercado, e aqui no meio a gente tivesse uma margem de lucro aceitável. Essa é a diferença. Então, repetindo, precificação no mundo perfeito para a gente. Combinação dos itens da marmita. O que, que vai na minha refeição exatamente? Preço de venda competitivo no mercado. Margem de lucro aceitável. Terão produtos que a gente vai conseguir ter uma margem de lucro muito alta. Agora, terão produtos que a gente vai ter que ter uma margem de lucro muito baixa. Existem produtos que são produtos que a gente joga para o mercado para que eles disputem preço com todos os concorrentes. É aquilo que a gente chama de... Esqueci agora o nome. Putz, esqueci agora o nome. Tem uma técnica na precificação lá, em posicionamento de itens do cardápio. A gente fala sobre produto cachorro, sobre diversos tipos de produto, aonde cada produto desse ele tem um posicionamento dentro do teu cardápio. Nosso objetivo não é falar sobre cardápio, mas o que eu quero que você entenda é que quando você tem uma combinação de itens, você consegue criar um produto que ele é atrativo para o mercado, que tem uma boa margem de lucro, você não necessariamente precisa ficar vendendo marmita pequena, média e grande. Tá? Ah, não, só marmita pequena, média e grande. Precisa encaixar produto aqui dentro. Não vai ser sempre assim. Tanto que dentro da comunidade, o Hélio sabe, quem está aqui faz parte da comunidade sabe que eu passo muito isso. Para a gente sair desse formato pequeno, médio e grande, para a gente ir para o formato mais de refeições executivas, de refeições onde você consegue agregar mais margem de lucro e mais valor para o cliente final. Então, gente, voltando para cá, para o nosso frango empanado. Nesse nosso exemplo do frango empanado, a gente vai ter a nossa base. Quando você define essa base, você pensa assim, olha, na minha refeição não vai farofa. Então, eu preciso compensar a perda da farofa em algum item. Então, eu vou colocar mais arroz, mais feijão, mais macarrão, mais salada. Ah, não, mas já vai muito. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a farofa e eu vou encaixar aqui uma batata frita. Batata frita é um dos produtos com mais perda que a gente tem dentro da nossa refeição. 1 quilo de batata frita, ele não rende 1 quilo de batata frita. Ele vai render aproximadamente 600, 700 gramas. Ele tem 30% em média de perda. Isso vai depender da batata que você utiliza. Estou falando de uma média. Então, o que é o ideal para você que está aí do outro lado? O ideal mesmo, o mundo perfeito, é você pegar 100 gramas da sua batata, pesar e verificar quanto que ela rende. Quanto que rende 100 gramas da minha batata? Ah, eu tenho o costume de comprar essa batata aqui, eu vou fritar essa batata agora. Fritei a batata, me rendeu 70 gramas, eu tenho 30% de perda nessa batata. 100 gramas, perdi 30, então sobraram-se 70. Tenho 30% de perda. Sobrou 60, tenho 40. Sobrou 20, opa, tenho 80. Por isso que nem sempre
é interessante que vocês comprem a batata que seja mais barata no supermercado. A batata mais barata no supermercado, ela não vai ser sempre a melhor, tá? Deixa eu ver aqui, alguém fez perguntas. Qual é o seu produto competitivo no mercado? Frango empanado. Frango empanado é o meu produto competitivo do mercado. É aquele produto que todo mundo gosta de consumir, tá? E eu coloco ele por um preço mais barato. E é o produto que mais vende no mercado. É o produto que mais vende no mercado. Disparado. Tem alguém aqui que não vende, que vende outro produto a mais sem ser o frango empanado? Tem. Se tiver, coloca no chat aí. Eu acredito que não tem. Tá? O frango empanado ele é disparado o produto que mais vende no mercado. Tá bom? Então, a batata frita aqui é um produto que você não pode simplesmente falar assim, não, eu vou tirar a farofa, vou botar batata frita. Então, dentro lá da comunidade, por exemplo, eu passo muito para o pessoal, não coloquem, não substituam, né? Batata frita por salada, não substitui batata frita por arroz, não substitui batata frita por feijão, perdão, pela salada. Pela salada eu vou mostrar para vocês depois como é que vocês vão fazer a salada substituir a batata frita, tá? Mas a batata frita não substitui a salada. Só para vocês entenderem um pouquinho. Macarrão. Posso trocar o macarrão por batata frita? Não. Feijão. Posso trocar o feijão por batata frita? Não. Arroz. Posso trocar arroz por batata frita? Também não. Então, esses produtos a gente não troca por batata frita. Pois é, olha, o colega colocou aqui. Eu tirei ele do cardápio porque meu delivery era 20 minutos. Perco muito tempo em fritar ele na hora. Beleza, isso daí é mantenedor de fritura. Você consegue manter o frango empanado ali dentro. Então, você consegue fazer com que ele saia dentro desse teu tempo de 20 minutos. Investe no mantenedor de fritura, daí ele vai ficar ali quentinho, só você pegar e fazer a montagem na hora. Beleza? E ele tem um rendimento, né? É diferente do grelhado, que ele tem peso. Então, gente, na hora de fazer a substituição desses itens, não substituam a batata frita. A batata frita, você só vai fazer isso da seguinte maneira. Eu precifiquei, na minha origem, o frango empanado com batata frita. Então, essa farofa aqui, ela não existe. Ela não existe. No meu frango empanado é arroz, feijão, batata frita, macarrão. Calma aí. Macarrão, eu vou colocar aqui no finalzinho como se fosse farofa, tá? E a farofa. Digamos que o teu produto, frango empanado pequeno, ele está precificado com a batata frita. Só que ele não custa R$ 10 mais, agora ele custa 13 com a batata frita. Então, quando você precifica o teu produto com a batata frita, aí você consegue oferecer a salada. Mas, se você preferir, você pode substituir a batata frita por salada. A salada, ela tem um custo menor do que a batata frita. Porque você vai colocar alface, você coloca um tomate, ainda que o tomate esteja caro, mas vai uma rodela, 2 rodelas de tomate. Alface, tomate e por aí vai. Tá bom? Então, quando você precifica os teus produtos, eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre precifiquem levando em consideração os itens mais caros que estão no escopo da tua refeição. O arroz não tem como modificar. Feijão, só se você trocar o feijão preto ou o feijão vermelho pelo feijão tropeiro. Aí é um outro erro também muito cometido, que se você quiser fazer isso, faça de forma consciente. A Marília está aqui e ela entende bem o que a gente está falando aqui. Alan, o meu feijão eu dou para o cliente para ele escolher entre feijão tropeiro e o feijão preto. E agora, o que eu faço? Simples. Quando você precificar o teu produto frango empanado, você vai precificar ele de acordo com a batata frita e o feijão tropeiro. Alan, se eu mudar hoje, tirar o feijão tropeiro do meu produto e falar para o cliente que vai feijão preto, ele não tem mais essa opção de escolher, eu vou estar perdendo dinheiro, eu vou estar perdendo cliente. Então, legal, se você tem essa sensação com você, então você vai fazer o quê? Você vai observar os itens que estão indo na tua refeição e você começa a diminuir cada um deles. Então, por exemplo, se o arroz aqui, nesse nosso exemplo,
o nosso arroz ele está indo com 200 gramas, a gente vai lá e diminui ele para 180. Feijão está indo 150, a gente diminui para 130. Batata frita está indo 70, a gente diminui para 60. A gente começa a tirar um pouco de um lado para equilibrar no outro. Tá entendendo? É isso que eu preciso que vocês entendam. Se você chegou aqui e descobriu que o feijão tropeiro ele custa mais caro do que o feijão preto, porque o feijão preto leva caldo e o feijão tropeiro ele não leva caldo, muito pelo contrário, ele vai levar ali uma farofa, ele vai levar uma couve, ele vai levar outros itens ali dentro e ele fica mais caro. Quando você entende que esses dois caras aqui, eles não podem ser comparados um com o outro, então o que que você faz? Poxa, se eu tirar essa opção do cliente, eu vou começar a perder cliente. Estou preocupado. Então, primeiramente, eu vou fazer a precificação em cima do quê? Do feijão tropeiro. Então, eu faria o que aqui? Precificação inicial. Arroz, feijão, batata frita. Aqui, feijão tropeiro, tá? Batata frita, macarrão, farofa e a proteína. Fiz essa precificação aqui, eu vou colocar aqui um exemplo. O custo desse produto aqui deu R$ 4,50. Aí agora eu vou fazer a precificação sem o tropeiro. Então vai vir aqui o arroz, o feijão preto, batata frita, o macarrão, a farofa e a proteína. Cheguei aqui com essa precificação aqui no valor de, exemplo, R$ 3,80. Putz, 3,80 para 4,50. Então, eu tenho 70 centavos aí por causa do feijão tropeiro. Então, o que que eu vou fazer? Para eu equilibrar e fazer com que essa configuração aqui ela venha para o preço de 3,80, eu vou começar a tirar um pouco de cada coisa de dentro da refeição. Então, se o meu arroz ele vai com 200 gramas, aí é aquela coisa, vamos para 180. Se o feijão tropeiro está indo 100 gramas, a gente já diminui ele para 20. Então, qual que é o nosso objetivo? A gente vai tirar um pouquinho de cada coisa para a gente equilibrar esse preço. Para a gente conseguir chegar aqui no final com um preço aproximado aqui de 3,80. Beleza? Então, dessa maneira você equilibra. O que que você não pode fazer nesse caso? Ah, não, eu vou simplesmente trocar o feijão preto pelo feijão tropeiro, tá tudo certo, o preço continua o mesmo e por aí vai, vamos que segue. Aí chega ali na frente, o teu cliente fala assim, Hélio, poxa, cara, eu sempre peço com você, você tem como mandar uma saladinha aí? Aí o Hélio fala assim, cara, o Alan pede quase todo dia, poxa, eu vou fazer isso para ele. Aí o Hélio vai lá e faz para mim. Quando o Hélio abre mão para mim, por exemplo, de acrescentar mais um pouquinho de salada nessa configuração aqui de prato, aí eu vou ter aqui no final, olha, mais uma salada. Esse produto de R$ 4,50, ele já cai, ele já pula para R$ 5,00. Então, cada vez que vocês acrescentam alguma coisa que o cliente pede, isso faz com que a sua margem de lucro ela vai ficando para trás. Ela vai ficando para trás. Chega no final, você fala assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro, faturei 1.000, mas no final parece que sobrou R$ 100 aqui para mim. É muito pouco para o esforço que a gente tem. E eu entendo vocês por quê? Porque a gente faz compra de manhã, a gente vai para a operação de manhã, a gente começa a fazer as entregas, a gente fecha a caixa, a gente faz lista de compra e no dia seguinte a gente tem compra de novo para fazer. E esse ciclo, ele vai rodando. Enquanto isso, o pessoal da cozinha está pedindo um vale, os motoboys estão pedindo a diária, e você fica assim, tem tanta coisa para pagar, mas o dinheiro não está entrando. E dentro da cozinha, teus colaboradores eles estão montando as refeições da maneira que eles acham correto. Aí você fala assim, pô, os caras não têm pena de mim, eles não se preocupam comigo, eles não se preocupam com o negócio. Na verdade, os seus colaboradores, eles só vão se preocupar, eles só vão ter uma visão que você tem quando você passar a conversar com eles. E essa conversa tem que ser no pior horário de todos. Qual é? É o horário de pico. É o horário do corre-corre. Você não tem que ser a pessoa que só executa o trabalho. Você tem que ser a pessoa que vistoria o trabalho. Qual a melhor maneira de você vistoriar um trabalho? É você não ir para o restaurante, não ir para o teu delivery, e quando chegar um belo dia, você falar assim, hoje eu vou para a cozinha. E você vai para lá, entra na cozinha e começa a trabalhar com o pessoal. E você começa a observar os erros que as pessoas estão cometendo.
Eu acredito que vocês já devam ter visto, não sei se todo mundo viu, uma vez eu gravei um Reels no Instagram, onde esse Reels falava o seguinte: uma colaboradora minha, ela estava embolando as almôndegas da maneira que ela achava correta. Então ela pegava um pouquinho de carne aqui, ó, embolava, aí pegava mais outro negócio, embolava, pum. Eu olhei assim, eu falei, quantas almôndegas dessas estão indo na refeição? Ah, estão indo 4. Eu falei, tá bom. Eu deixei ela embolar tudo. Quando a gente começou a montar as refeições, eu falei, olha, pega quatro almôndegas dessa que a gente vai fazer um teste aqui. Peguei as 4, fritamos, colocamos ela na refeição. Essas 4 almôndegas bateram 40, acho que foi 180 gramas ou 160 gramas, alguma coisa assim. Acho que foi 160 gramas. Em cada almôndega, em cada prato eu perdia 40 gramas. Em cada prato. Então, observa bem, olha só. 4 almôndegas com peso de 160. O padrão seria 4 almôndegas com peso de 120, de acordo com a minha refeição, que eu vendo uma refeição de 750. Preço tamanho 1, tá? Eu não vendo pequena, eu não vendo a grande. Nessa configuração aqui, para cada refeição que eu vendia, eu perdia 40 gramas. Ou seja, a cada 3 refeições que eu vendia, eu estava perdendo a 4ª refeição que eu poderia vender. Então, a almôndega dentro do iFood custava, se eu não me engano, R$ 20 e no delivery direto custava seus R$ 16 ou R$ 17, alguma coisa assim. Essas 40 gramas aqui que eu perdia em cada uma, parecia que não é nada. Só que multiplicado por 3 é igual a um prato. Um prato é igual a 16 ou R$ 20. Se eu produzo uma quantidade que me renderia, por exemplo, 20 porções, e ela faz isso, aquelas 20 já não vão entrar, vai entrar muito menos do que 20. Então, a quantidade que eu falo para vocês aqui, olha, a quantidade dentro de uma refeição é algo primordial para a gente entender.